Esta é a história de um desaparecimento que desafia a física, a lógica e a tecnologia de vigilância. É o mistério de Brian Shaffer, um promissor estudante de medicina de 27 anos, que em 2006 entrou em um bar e, diante de uma câmera de segurança, simplesmente evaporou. O caso se tornou um dos maiores enigmas não resolvidos dos Estados Unidos, um quebra-cabeça que a polícia, o FBI e a internet tentam solucionar há quase 2 décadas. Brian Shaffer não sumiu em uma floresta densa, onde a natureza esconde seus segredos, nem em um oceano vasto, onde as profundezas engolem qualquer rastro. Ele desapareceu no Ugly Tuna Saloon, em Columbus, Ohio, um lugar público, movimentado e com apenas uma entrada principal. O cenário do crime é tão improvável quanto o próprio crime, tornando a história ainda mais intrigante e perturbadora. A última imagem dele é a de um jovem entrando pela porta do bar, pronto para se divertir. Ele estava vivo, sorrindo e com um futuro brilhante pela frente. No entanto, as câmeras de segurança que monitoravam a única entrada e saída pública falharam em um único e crucial momento. Elas nunca o filmaram saindo. É como se Brian Shaffer tivesse atravessado um portal invisível, deixando para trás apenas a perplexidade e o silêncio. O que realmente aconteceu com Brian Shaffer naquela madrugada? Ele encontrou uma saída secreta que ninguém conhecia? Foi vítima de um crime brutal dentro do bar, e seu corpo foi removido de forma engenhosa? Ou ele simplesmente se dissolveu no ar, desafiando todas as leis da natureza? Prepare-se para mergulhar no caso do homem que entrou no bar e nunca mais saiu. Um enigma que intriga a polícia e a internet há quase 2 décadas. Para tentar desvendar este mistério, precisamos reconstruir a cronologia daquela noite, que começou na sexta-feira, 31 de março de 2006. Brian Shaffer era um estudante de medicina da Universidade Estadual de Ohio, com um futuro promissor e planos de se casar com sua namorada, Alexis. Apesar de ter perdido a mãe recentemente para o câncer, ele estava se recuperando e ansioso pelas férias de primavera. A noite começou com um momento de afeto familiar. Brian jantou com seu pai, Randy Shaffer, que seria a última pessoa de sua família a vê-lo. Após o jantar, Brian encontrou seu amigo, William Clint Florence, para celebrar o fim do período letivo. A ideia era visitar alguns bares da região universitária em uma noite típica de festa e descontração. Por volta da 1h15 da manhã de 1º de abril, Brian e Clint chegaram ao Ugly Tuna Saloon, um bar movimentado no complexo South Campus Gateway. Lá, eles se encontraram com Meredith Reed, amiga de Clint. A noite seguiu normal, com Brian e seus amigos bebendo e conversando em meio à multidão. O bar estava lotado e a atmosfera era de festa, sem qualquer sinal de problema ou desentendimento. O ponto de virada, o momento em que a história de Brian Shaffer se transforma em um mistério, ocorre pouco antes do fechamento do bar. A cronologia precisa desses minutos finais é o que torna o caso tão frustrante para os investigadores. O mistério se concentra nos últimos minutos antes do fechamento do bar. Por volta da 1h55 da manhã, Brian é visto pela última vez na câmera de segurança da entrada. Ele está conversando brevemente com 2 mulheres, que foram identificadas e cooperaram com a polícia. E em seguida, reentra no bar. Esse é o último registro visual de Brian Shaffer. Pouco depois, Brian diz a Clint que iria ao banheiro. Essa é a última vez que Clint o vê. Às 2h30 da manhã, o bar fecha. Clint e Meredith saem, mas Brian não está com eles. Eles tentam ligar para ele incessantemente, mas a ligação cai na caixa postal. Eles assumem que Brian, talvez embriagado, saiu sem se despedir, o que não era incomum em noites de festa. A polícia revisou as filmagens da câmera de segurança da entrada-saída principal. O resultado foi chocante. Brian Shaffer não estava entre as dezenas de pessoas que deixaram o bar. A câmera, que deveria ser a prova definitiva, apenas confirmou que ele entrou, mas não saiu. O bar estava sendo esvaziado e ele não estava lá dentro, nem saiu pela porta da frente.
A investigação se concentrou em 2 pontos cruciais. O primeiro era a saída alternativa. O bar ficava no 2º andar, e a única outra saída era uma porta de serviço, emergência que levava a uma escada de incêndio. Essa saída não era monitorada por câmeras. Se Brian usou essa saída, ele o fez sem ser visto por ninguém, o que levanta a questão: por que ele faria isso? O segundo ponto de foco eram os amigos. Clint Florence e Meredith Reed foram submetidos a testes de polígrafo e foram aprovados. No entanto, Clint se recusou a fazer testes adicionais posteriormente, alegando que já havia contado tudo o que sabia. Essa recusa, embora legal, levantou suspeitas na comunidade online, mas a polícia nunca o considerou um suspeito principal. O fato de Brian ter deixado para trás sua carteira, cartões de crédito e a maioria de seus pertences torna a teoria de uma fuga voluntária altamente improvável. Ele não tinha como sobreviver por muito tempo sem recursos, o que reforça a ideia de que algo inesperado e forçado aconteceu. O caso Brian Shaffer rapidamente se tornou um mistério nacional, ganhando destaque na mídia e em programas de TV. A busca por Brian se intensificou, mas as pistas eram escassas. O celular de Brian estava ligado e pingando em torres de celular próximas até a manhã de domingo, 2 de abril, quando parou de funcionar. Isso indica que ele ou seu telefone permaneceu na área de Columbus por pelo menos um dia após o desaparecimento. A namorada de Brian, Alexis, tentou ligar para ele incessantemente, deixando mensagens emocionadas. Eles tinham planos de viajar para Miami, e ela suspeitava que ele faria um pedido de casamento durante a viagem. A ausência de Brian era totalmente incompatível com seus planos e seu caráter. Com a falta de evidências concretas, o caso gerou teorias que vão do plausível ao bizarro. A teoria da saída secreta sugere que Brian usou a saída de serviço não monitorada para encontrar alguém ou ir embora sem se despedir, e algo aconteceu depois. O problema é que ele não levou nada, o que enfraquece a ideia de fuga. Teoria do crime. Dentro do bar. Esta sugere que Brian foi vítima de um crime, briga, assassinato, dentro do Ugly Tuna Saloon. Seu corpo teria sido escondido e, posteriormente, removido pela saída de serviço, talvez com a ajuda de funcionários ou cúmplices. A falta de sangue ou sinais de luta no bar é o principal contra-argumento. A teoria do encontro fatal. Já esta teoria postula que Brian saiu pela porta de serviço para encontrar alguém que ele conhecia e foi vítima de um crime fora do bar. O fato de seu celular ter pingado na área por mais um dia sugere que ele ou seu telefone permaneceu na região, talvez com um sequestrador. O mistério de Brian Shaffer se resume a uma pergunta simples e angustiante. Como um homem pode desaparecer em um lugar com apenas uma porta e uma câmera de segurança? A ausência de uma resposta clara é o que mantém o caso vivo e o torna um dos mais debatidos na internet. O caso Brian Shaffer é um lembrete sombrio de que, mesmo na era da vigilância e da tecnologia, as pessoas podem desaparecer sem deixar rastros. A última imagem de Brian Shaffer é a de um jovem entrando em um bar, pronto para se divertir. A imagem de sua saída, no entanto, nunca existiu, e o silêncio que se seguiu é ensurdecedor. A polícia de Columbus ainda mantém o caso aberto, e o FBI já esteve envolvido. Mas até hoje, o paradeiro de Brian Shaffer é um dos maiores enigmas não resolvidos dos Estados Unidos. O caso serve como um alerta sobre a fragilidade da vida e a facilidade com que a realidade pode se tornar um mistério insolúvel.